Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Beleza. Eu quero só relembrar as definições de limite de continuidade de funções que nós falamos na última aula, né? Nós definimos o limite de uma função quando x tende a um ponto. Esse limite, o comportamento dessa função quando x tende ao ponto P é igual a L, dizer isso aqui é equivalente a dizer isso em simbologia matemática, né? Significa que para todo epsilon dado, vai existir um delta positivo, epsilon positivo e delta positivo, tal que isso aqui acontece, né? Isso aqui quer dizer o seguinte, né? Vamos só relembrar aqui. E o ponto P, e esse cara aqui que é o candidato a limite, esse é o L, né? Então significa que se eu te der um epsilon positivo, então aqui está o ponto L, esse tamanhozinho daqui para cá mede epsilon, epsilon positivo, daqui para cá também mede epsilon. Então se aqui é L, isso aqui mede epsilon, então aqui é L mais epsilon e L menos epsilon. Tá? Então, eu estou te dando essa faixazinha aqui, ó. E aí, para qualquer faixa que eu te der, para qualquer epsilon que eu te der, você tem que ser capaz de mostrar que existe um delta, né? Ou seja, vai ter uma faixazinha aqui centrada em P de tamanho delta. Então, aqui é P mais delta e aqui P menos delta, tá? Que é P. Tal que para todo x, isso aqui, já falei, né, só reforçando, isso aqui significa dizer que x está entre P mais delta e P menos delta. Isso aqui significa dizer que f de x está entre L mais epsilon e L menos epsilon. Ou seja, sempre que x estiver nesse intervalinho aqui, ó, de P menos delta até P mais delta, pega um x qualquer aqui, a imagem dele tem que cair nesse intervalo que eu determinei inicialmente, né? Ou seja, a imagem desse ponto x, o f de x, tem que estar nessa faixa, L mais epsilon e L menos epsilon. Se isso acontecer para qualquer valor epsilon que eu tomar, ou seja, para qualquer faixa, por menor que ela seja, sempre que eu te der uma faixa, se você for capaz sempre de me mostrar que existe uma faixa, está aqui, essa propriedade acontece, eu digo que esse limite da função é igual a L, quando x tende ao ponto. Então foi isso que a gente falou. E também definimos a respeito de continuidade de funções, né? Quando que uma função é contínua em um certo ponto, preciso que aconteça algumas coisas. Primeiro, essa função tem que estar definida no ponto, ou seja, o ponto P tem que pertencer ao domínio da função, porque senão não faz sentido discutir continuidade de funções em pontos que estão fora do domínio dela, tá? Então o ponto tem que estar no domínio, e o limite da função, quando x tende ao ponto, tem que ser igual à imagem da função no ponto. Tá? Então, por exemplo, essa função aqui, ó, esse gráfico aqui, representa o gráfico de uma função contínua neste ponto P, bem aqui, ó. Por quê? Porque quando x tende ao ponto P, os valores da função estão se aproximando desse cara, tanto pela direita quanto pela esquerda. Tá? E observem que esse valor aqui é a própria imagem da função no ponto. Então o limite dessa função, quando x tende ao ponto, é igual à imagem da função deste ponto. Se isso acontece, então essa função é contínua nesse ponto. Tá? Diferentemente, por exemplo, disso aqui, ó. Isso aqui já é um exemplo de uma função descontínua em um certo ponto. Aqui está a imagem da função e aqui está o número L. Quando x se aproxima de P pela direita e pela esquerda, os valores da função se aproximam do L. Ou seja, o limite dessa função, quando x tende ao ponto P, é igual a L. Mas
esse número L é igual à imagem, observe que a bolinha está fechada aqui, ó. A imagem do ponto P pela função f é esse número. Observe então que nesse caso L é diferente da imagem da função f no ponto P. Então eu digo que essa função não é contínua nesse ponto. Esse ponto aqui é um ponto de descontinuidade da função. Tudo bem? Ok? Então a gente viu coisas como essas na nossa última aula e resolvemos bastante exercícios, tá? Inclusive eu quero iniciar a aula resolvendo alguns exercícios, tá? O legal, quando nós temos funções contínuas, o legal de trabalhar com elas é o seguinte, porque quando você quer calcular o limite de uma função contínua no ponto, x mais 2, x3, menos 4x mais 5. Quando eu quero calcular o limite de uma função, quando x tende a um certo ponto, e eu vejo que esse ponto, primeiro, essa função aqui é uma função quociente, né? Uma função racional, quociente entre dois polinômios, ela é contínua. Tá? A gente falou na última aula que todas as funções elementares que nós trabalhamos, funções exponenciais, polinomiais, logarítmicas, trigonométricas, todas elas são contínuas em seus domínios. Então, se esse ponto estiver no domínio dessa função, como ela é uma função contínua, e eu sei que para funções contínuas, o limite da função quando x tende ao ponto que está no seu domínio é igual à imagem do ponto, então basta calcular só a imagem do ponto. O limite vai ser a própria imagem da função, do ponto da função, tá? Ou seja, vamos ver se esse ponto está no domínio dela. Se eu substituir esse menos 2 aqui no denominador, vai dar zero? Faz a conta aí de cabeça. Menos 2 ao cubo, menos 8, né? Vamos fazer aqui. Menos 2 ao cubo, menos 4 vezes menos 2, mais 5. Que fica menos 2 ao quadrado, menos 6 vezes menos 2, mais 2. Faz lá a conta aqui no denominador. Isso vai dar menos 8, mais 8, mais 5. Opa, esse aqui cancela com esse, vai dar 5. Então esse ponto está no domínio da função? Sim. Então, como essa função é contínua e esse ponto está no domínio dela, esse limite pode ser simplesmente calculado através da imagem da função do ponto. É só substituir o ponto na função e calcular a imagem dele. Tá? Então aqui vai dar menos 2 ao quadrado dá 4, mais 12, mais 2. Ou seja, esse limite aqui dá 16 e 2, 18, sobre 5. Pronto. Então esse é o resultado desse limite. Tudo bem? Ok? Então quando a função é contínua no ponto, só substituir e pronto, acabou. Nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Essa aqui. Limite, quando x tende a 2π de e elevado a x, vezes tangente de x mais secante de x. E aí? Essa função aí ela é obtida através de operações entre funções trigonométricas e exponencial. Né? Operações, essas funções, tangente, secante e elevado a x, individualmente falando, todas elas são contínuas em seus domínios. Quando eu opero funções contínuas, eu obtenho novas funções também contínuas em seus domínios. Então essa função aqui é contínua. Ou seja, se eu quero calcular esse limite, quando x tende a esse ponto, se esse ponto estiver no domínio dela, é só substituir direto. Para eu calcular o limite. Tá? E aí vamos ver. Como é que vai ficar? Vai ficar e elevado a 2π, no lugar do x substituo 2π, vezes tangente de 2π, mais secante de 2π. Tá bom? Então isso aqui fica e elevado a 2π
vezes. Quanto é tangente de 2π? Vocês já estão em limite. Trigonometria já tem que ser fácil para vocês. 1. Será que é 1? Lembra que tangente é seno por cosseno, né? Tangente de 2π é seno de 2π por cosseno de 2π. Quanto é o seno de 2π? 0. Quanto é o cosseno de 2π? 1. Então 0 sobre 1 dá 0. Essa tangente dá 0. Tudo bem? E quanto é a secante de 2π? O que é secante? O que é secante? 1 sobre cosseno. Cosseno de 2π, vocês acabaram de me dizer que é 1. Então 1 sobre 1 dá 1. Tá? Então secante de 2π é 1. Ou seja, isso aqui 0 mais 1 dá 1. 1 vezes z elevado a 2π dá i elevado a 2π. Então o resultado desse limite é i elevado a 2π. Bastou substituir o valor na função. Por quê? Porque a função é contínua e, portanto, o limite de um ponto que está no domínio de uma função contínua é só substituir. É a imagem da função no ponto, tá? Alguma dúvida? Tudo bem? E esse aqui, ó. Esse aqui eu posso fazer igual como eu estava fazendo anteriormente, só substituir? Não, por quê? Porque o ponto 6 não pertence ao domínio dessa função. Quando eu substituir aqui, vai ficar 0 aqui no denominador. E aí deu ruim. Aí, como é que eu faço nesses casos? Aí, nesse caso, uma das maneiras de nós calcularmos esses limites é a gente fazendo aquilo que a gente falou na última aula. Você tenta encontrar uma função que seja equivalente à função original perto do ponto em questão. Eu estou trabalhando em torno do ponto 6. Então, se eu encontrar uma outra função equivalente a essa, igual a essa, em todos os pontos próximos do 6, no 6 não me interessa se elas vão ser iguais ou não. Porque cálculo de limite, quando x tende ao ponto, não me interessa o comportamento da função no ponto. O que me interessa é perto do ponto. Então, se perto do ponto eu conseguir encontrar uma função igual a essa, e o limite dessa nova função existir, então o limite dela vai ser igual ao limite dessa função original. E esse foi um teoremazinho que a gente viu. Tá? Então, como é que a gente faz aqui? Aqui eu posso, para eu encontrar uma função que seja igual a essa, aqui eu tenho que trabalhar os nossos artifícios algébricos, né? Aqui, por exemplo, eu posso perceber que eu tenho uma diferença de quadrados aqui, né? Porque 36 eu posso reescrever como 6 ao quadrado. Concorda? 36 é 6 ao quadrado. Então, aqui, ó, eu posso usar esse produto notável aqui, ó. Eu posso usar aqui a quadrado menos b quadrado é a mais b vezes a menos b. Tá? Então, isso aqui vai ficar limite, quando x tende a 6, de... Considera que o A é 6 e o B é x. Então vai ficar A mais B, ou seja, 6 mais x, vezes A menos B, 6 menos x. Tudo isso sobre 6, tudo isso sobre x menos 6. Tudo bem? Então isso aqui vai ficar limite, quando x tende a 6, de... Observe que o meu objetivo é tirar esse x menos 6 aqui. Só que eu ainda não posso cancelar com esse, porque não é exatamente a mesma coisa. Mas se eu fizer o seguinte, ó. Se eu colocar o menos 1 em evidência aqui, aí eu inverto a ordem disso, o sinal para cada parcela, ó. Menos 6, menos e menos x dá mais x. E agora sim.
Sacou? Ficou então o limite de 6 mais x, quando x tende a 6. E essa nova função, observe, eu saí daqui, queria calcular esse limite, não conseguia calcular, porque esse ponto não está no domínio dessa função. Certo? Mas eu encontrei uma função que é igual a ela, observe que é tudo igualdade, se eu esquecer aqui a simbologia do limite, estou dizendo que essa função é igual a essa, com exceção de que ponto? O ponto 6, que está no domínio dela. Aqui sumiu. Então, como essas duas funções são iguais, com exceção do ponto 6, em todos os pontos, menos no ponto 6, então o limite dessa é igual ao limite dessa. E o limite dessa aqui é só substituir. É 6 mais 6, que dá 12. Então, o resultado desse limite aí é 12. Tudo bem? Então, é assim que a gente trabalha para calcular limites de funções, tá bom? Alguma dúvida? Oi? Oi? Ah, boa observação. O menos 1 é que eu esqueci. Então, aqui é menos 12. Agora. Tá? Obrigado. Olha a outra. Limite, quando x tende a 0, raiz quadrada de 16 mais x, menos 4 sobre x. Bom, eu posso fazer a substituição direta aí? Não, né? Então, o que a gente pode fazer? Fazer algo desse tipo aqui, encontrar uma função que seja igual a ela, a menos do ponto, e aí depois eu calculo o limite dessa nova função. Mas como é que a gente vai mexer naquela função lá? Alguém tem alguma ideia do que a gente pode fazer aqui? O que a gente pode fazer aí? Olha, pelo tempo de descanso que vocês tiveram, já era para vocês saberem fazer isso. Inclusive, sexta tem prova. Já olharam o cronograma? Sexta tem prova. E vai cair na prova os conteúdos da semana passada e dessa semana. Ah, então, bora estudar. Multiplico o numerador por quanto? Em cima e embaixo. Qual é o fator que eu coloco em cima e embaixo? Raiz de 16 mais x mais 4. É o conjugado. Aqui eu uso o conjugado desse fator. Lembra quando vocês, lá no ensino fundamental, vocês tinham que racionalizar? Quando você racionalizava assim, ó, por exemplo, 1 sobre raiz de 3 menos 1. Como é que você faz? Você multiplica pelo conjugado desse fator, que é raiz de 3 mais 1 por raiz de 3 mais 1. Não é isso? Aí a raiz sai do denominador. É o que eu quero fazer. Tá? Só que aqui eu não estou com o objetivo de tirar a raiz nem do numerador nem do denominador. Só que esse artifício vai me dar o que eu quero. Olha só. Aqui é como se eu tivesse... Considera que essa raiz toda aqui é um número A e esse 4 é um número B. Então aqui eu tenho um produto de A menos B vezes A mais B. O que é isso? A menos B vezes A mais B. Aqui, ó. É A quadrado menos B quadrado.
Tá? Então eu vou lá, isso aqui é o mesmo que raiz de 16 mais x ao quadrado menos 4 ao quadrado. Produto notável. Tá? E aqui fica normal. X vezes tudo isso aqui. Raiz de 16 mais x mais 4. Tá bom? E observa que agora essa raiz com esse quadrado se cancelam. Então vai sobrar 16 mais x aqui, ó. Vai ficar limite quando x tende a 0. 16 mais x menos 4 ao quadrado, que é 16. Tudo isso sobre x vezes raiz de 16 mais x mais 4. Tá? Observe, esse eu posso cancelar com esse, então sobrou limite quando x tende a 0 de x sobre x vezes raiz de 16 mais x mais 4. Simplifico por x, que vai dar limite quando x tende a 0 de 1, ficou 1 lá, dividir tudo por x, ficou 1, sobre raiz de 16 mais x mais 4. Tudo bem? Encontrei uma função equivalente a essa, que são iguais, menos no ponto zero. E o limite dessa nova função, quando x tende a 0, o zero está no domínio dessa? Ela é contínua? É a operação de funções contínuas, então é contínua. Só substituir. Então aqui vai ficar 1 sobre raiz de 16 mais 0 mais 4. Isso aqui vai dar 16 mais 0 dá 16, raiz de 16 dá 4 e 4 mais 4 dá 8. Então dá 1/8. Pronto. Esse é o resultado do limite. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Beleza. Então é isso, tá? E aí tem mais uns 300 exercícios lá para vocês resolverem lá no Stuart, lá na lista, né? Divirtam-se. Vai ter limite para vocês calcularem na prova, tá? Olha essa função aqui, ó. Considere essa função aí, a função h de t igual a 1 quando t é maior do que ou igual a 0 e 0 quando t é menor que 0. Tá? Eu quero saber se é possível calcular o limite quando t tende a 0. O t está fazendo o papel de x aí, tá? T, x é a mesma coisa. Quero saber se é possível calcular esse limite. Tá? Para a gente verificar isso, vamos olhar primeiro para o gráfico dessa função. Tá? Essa é uma função definida por partes, uma função que tem comportamentos diferentes, dependendo do intervalo do domínio que a gente está trabalhando. Observe que para ter maior do que ou igual a 0, essa função h é a função constante igual a 1. A função constante igual a 1, ela é uma linha aqui, ó, que passa, vou colocar de azul. Uma linha aqui, ó, que passa na altura do 1 aqui, ó. Constante, uma linha horizontal, e observe que a bolinha aqui é fechada, porque é para ter maior do que ou igual a 0, então bolinha fechada. Para ter estritamente menor que 0, aí a função já é a constante igual a 0, ou seja, ela passa aqui, ó, no y igual a 0. E aqui a bolinha é aberta, porque aqui é menor que 0. Tudo bem? Então esse daí é o gráfico dessa função h. Ok? A pergunta que eu fiz é a seguinte: é possível calcular o limite dessa função quando t tende a 0? Quanto que vale, se é que ele existe, né? Quanto que vale o limite dessa função quando t tende a 0?
Observe, aqui o zero. Quando você se aproxima do zero pela direita, os valores da função estão indo para quanto? Para 1, para cá. Vem andando aqui, ó, os valores estão indo para cá. Quando você se aproxima do zero pela esquerda, os valores da função estão indo para onde? Para zero. Opa, então pela direita está indo para um número, pela esquerda está indo para outro número. Então quanto é o limite? O limite não existe nesse caso. Tá? O limite dessa função h de t, quando t tende a zero, ele não existe. Por que ele não existe, professor? Porque quando eu venho pela direita, a função está indo para um valor. Quando eu vou pela esquerda, está indo para outro valor. Vir pela direita ou vir pela esquerda, isso a gente tem um nome para isso. A gente vai chamar o comportamento da função quando eu tendo pela direita, quando x ou t no caso tende pela direita do ponto, de limite lateral à direita. E quando ele vem pela esquerda, eu já chamo de limite lateral à esquerda do ponto, tá? Então eu vou escrever isso da seguinte forma. O limite da função h de t, quando t tende a zero pela direita, eu vou colocar um maisinho em cima do zero, para indicar que o t está tendendo a zero por valores pela direita do zero, maiores que zero. Então esse limite pela direita está indo para 1. Certo? Já o limite pelo outro lado, o limite da função h de t, quando t tende a zero, agora eu vou colocar o menos, para indicar que é o limite à esquerda do zero, por valores menores que zero. O limite à esquerda do zero está indo para zero. Ora, só que esses limites aí, eles têm resultados diferentes. São diferentes. E aí tem um teoreminha que eu vou te mostrar já já, que diz que se os limites laterais de uma função são diferentes, então o limite não existe. Tá? O limite de uma função só existe quando os limites laterais existem e são iguais. Tá? Então isso aqui vai significar para a gente que o limite da função h de t, quando t tende a zero, ele não existe. Então esse resultado, pessoal, que é esse aqui, ó, que é esse aí, ele é um resultado importantíssimo que, dentre outras coisas, nos serve para quando nós queremos verificar a existência ou não de limite de uma função. Às vezes você tem certas funções, você quer calcular o limite dela, você não sabe. Então você pode apelar para os limites laterais dela. E aí, se os limites laterais existirem e forem iguais, então o limite da função vai ser igual a esse valor que você encontrou em comum. Agora, se eles forem diferentes, ou mesmo se não existirem, então o limite da função não existe. Tudo bem? Tá? Alguma dúvida? Não? Por exemplo, calcule caso exista o limite da função módulo de x. Quanto que deve ser o limite da função módulo de x quando x tende a zero? Aí, para a gente verificar isso, primeira coisa que nós podemos relembrar é quem é essa função módulo de x, né? Essa função módulo de x, ela é uma função definida por partes. Ela é a função x, se esse x for positivo ou nulo, e é a função menos x, se esse x for negativo. Lembra? Tá? Então, para eu calcular o limite da função módulo de x quando x tende a zero, eu não sei diretamente, mas eu posso calcular os limites laterais dela. Quando x tende a zero pela direita e quando x tende a zero pela esquerda. Ora, pela direita do zero,
eu estou falando de valores maiores que zero. Sim ou não? E para valores maiores que zero, a função módulo de x é igual a quem? X. Então isso aqui é o mesmo calcular o limite dessa função. Essa função é uma função contínua em zero? Sim ou não? Sim, então é só substituir. É zero o resultado desse limite. Tudo bem? Pela esquerda do zero, limite da módulo. Bom, pela esquerda do zero, eu estou falando de valores negativos, menores que zero. Para valores menores que zero, a função módulo de x, ela é igual a quem? Ela é igual a menos x. Certo? Essa função menos x, ela é contínua em zero? Então é só substituir. Então vai ficar menos zero, e menos zero nada mais é que zero mesmo. Esses dois limites laterais foram iguais? Então esse é o resultado do limite da função. Logo, o limite da módulo de x, quando x tende a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, é zero. Tá bom? E isso a gente pode muito bem ter observado, mas é importante a gente olhar a solução algébrica, mas nós poderemos tirar agora a prova dos 9, olhando para o gráfico da função módulo. A função módulo de x, ela tem o seguinte gráfico. Para x maior que zero, ela é a função identidade, y igual a x. E para x menor que zero, ela é a função menos x. Tá? Então, quando x tende a zero pela direita, os valores da função estão indo para zero. E pela esquerda, também. Então, esse limite é zero. Tudo bem? Alguma dúvida? Certo? Olha essa. E agora qual é o limite? O limite, quando x tende a zero, da módulo de x sobre x. Primeiro, quem é essa função módulo de x sobre x, né? Ela vai ter um aspecto, dependendo se eu estou com x positivo ou com x negativo. Por quê? Porque a módulo de x tem aspectos diferentes nesses intervalos. Tá? Então, para eu calcular esse limite, eu vou calcular os limites laterais. Vou calcular primeiro o limite quando x tende a zero pela direita dessa função aqui, ó, módulo de x sobre x. Tudo bem até aí, galera? Quando x tende a zero pela direita, para valores maiores que zero, a módulo de x é igual a quanto? É x, próprio x, tá? Então vai ficar x sobre x. Só que x sobre x é 1. E o limite de uma constante é a própria constante. Tudo bem? Então, o limite dessa função, quando x tende a zero pela direita, deu 1. E pela esquerda? Vamos olhar pela esquerda. Limite, quando x tende a zero pela esquerda, dá módulo de x por x. Bom, pela esquerda, a módulo de x, ela é menos x. Certo? É menos x para valores negativos. Bom, mas menos x sobre x é o mesmo que menos 1. E o limite da constante é a própria constante. Isso é menos 1. Ora, pela direita deu 1, pela esquerda deu menos 1.
Que conclusão eu tiro disso? Que o limite da função significa que o limite da função h de x sobre x, quando x tende a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, ele não existe. Pronto. Por que não existe? Porque os limites laterais foram diferentes. Tá bom? Então essa é uma maneira de nós calcularmos limites de funções, tá? Mais uma maneira da gente calcular limites. Tudo que a gente vai ver nessa primeira parte do nosso curso, galera, isso é importante deixar registrado. A gente definiu o limite. Você já sabe o que é limite. Definimos o que é continuidade de funções. Esses são os dois principais conceitos dessa primeira parte do nosso curso. A segunda parte vai ser derivada, a terceira parte é integral. Deixa em stand-by isso. A primeira parte do curso, limite. Tudo que nós formos ver nessa primeira parte é simplesmente para a gente calcular limites de funções. Então a gente está vendo, a gente vai começar a se munir de ferramentas que possibilitem nós calcularmos limites. Então, simplesmente isso. Professor, mas não era só fazer aquelas continhas lá, encontrar uma função equivalente? Não, porque nem todas as funções vão ter limites fáceis de calcular como aquelas que a gente viu. Então, a gente vai ver limites de uma porrada de funções. A gente vai ver na próxima aula o limite, por exemplo, limite fundamental trigonométrico, que é um limite especial que nos possibilita calcular limite de certos tipos de funções trigonométricas. Depois vem o limite fundamental exponencial, que é um outro limite especial que nos possibilita calcular limite de funções exponenciais e funções logarítmicas. E aí a gente vai aumentando o nosso arcabouço de ferramentas para que a gente consiga calcular limites. E para que diabo que eu quero tanto calcular limites, professor? Porque depois eu vou precisar calcular derivadas, e derivadas são limites. E depois eu vou precisar calcular integrais, e integrais são limites. Então, na verdade, esse é o básico do nosso curso. Por isso que a gente precisa estar bem ambientado mesmo nesse conceito de limite, porque depois a gente vai estudar derivadas integrais, que nada mais são do que limites. Tá bom? Limites especiais, digamos assim. Então, isso aqui é mais uma ferramenta para a gente conseguir calcular limites. Olha esse outro exemplo aí. Considere a seguinte função, ó. O slide, por favor. F de x igual a x quadrado mais 1, se o x for menor que 1, e x menos 2 ao quadrado, se o x for maior do que ou igual a 1. Eu quero calcular o limite dessa função quando x tende a 1. Quanto que vale, se é que ele existe, esse limite? Tá? E para nós fazermos isso, observe, essa função, quando x tende a 1, ela tem comportamentos diferentes. Pela direita do 1, ela se comporta dessa forma. Pela esquerda do 1, ela se comporta desta outra forma. Como ela tem comportamentos diferentes à direita e à esquerda do 1, para eu calcular esse limite, eu preciso calcular o quê? Os limites laterais. Então, eu vou precisar calcular aqui mais uma vez os limites laterais. Limite é quando x tende a 1 pela direita da função f. Quem é o limite dessa função f quando x tende a 1 pela direita? Bom, pela direita do 1, para valores maiores que 1, a função f ela é a função x menos 2 ao quadrado. Então, isso aqui é x menos 2 ao quadrado. Tudo bem aí? Essa função, ela é contínua em 1? Diga sim. Sim. Então, é só substituir. Então, vai ficar 1 menos 2, que dá menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Não vai errar sinal, por favor. Igual como eu errei. Tudo bem? Tá? Então, 1 menos 2 menos 1, menos 1 ao quadrado dá 1. Tá? Pela esquerda do 1,
da função f. A função f pela esquerda do 1, ela é a função x² mais 1. Tudo bem? Essa função é contínua em 1? Sim, então é só substituir. Vai ficar 1 ao quadrado que dá 1, 1 mais 1, 2. Poxa, mas os limites são diferentes. Os limites laterais deram diferentes. Então, o que isso significa? Significa que o limite da função f, quando x tende a 1, ele não existe, mais uma vez. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? E esse aqui? Dois x² menos 5x mais 1 para x menor que 0 e seno de x para x maior do que ou igual a 0. Quero calcular, como vocês já devem imaginar, o limite dessa função quando x tende a 0. Qual que é o limite dessa função quando x tende a 0? Bom, mais uma vez, observem que quando x é maior que 0, a função tem um comportamento. Quando x é menor que 0, tem outro comportamento. Então, preciso calcular os limites laterais. Tá? Vamos calcular primeiro o limite da função f quando x tende a 0 pela direita, por valores maiores que 0. Isso aqui vai ser o limite, quando x tende a 0, maior que 0, a função f é a seno de x. Ora, essa função seno ela é contínua em 0, é só substituir, e seno de 0 é 0. Ok? E pela esquerda? Pela esquerda, a função f, ela se comportará de acordo com a função 2x² menos 5x mais 1. Essa função é uma função polinomial, é contínua em 0. 0 está no domínio dela, é só substituir. Substituindo, fazer direto, dá 0, 2 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, mais 1. Então dá 1. Opa, os limites laterais deram diferentes. Significa então que o limite da função f quando x tende a 0 também não existe. Tudo bem? Se desse iguais, existiria e seria igual ao valor. Dúvidas? Alguma dúvida, galera? Não? Vamos fazer mais esse aqui para fechar e pular para o outro tópico. Bota lá o slide, por favor. Estou te dando essa função aí, ó. Função f de x, que é a função x mais 1 ou 2x, ela é x mais 1 se o x for maior do que ou igual a 1, e ela é 2x se o x for menor que 1. Tá? E eu quero calcular, agora não é o limite da f, eu quero calcular o limite quando x tende a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Eu quero o limite dessa expressão, desse quociente. Não é o limite da f, é o limite dessa expressão. Tudo bem? Tá. Primeira coisa que eu posso observar é que o x igual a 1 não está no domínio dessa expressão. Tudo bem? Não posso substituir aí se eu tiver com vontade de fazer isso, tá?
Bom, mas como a função f, essa expressão tem a função f nela, e a função f tem comportamentos diferentes em torno do 1, então eu tenho que calcular os limites laterais. Tá? Então vamos lá. Limite quando x tende a 1 pela direita da expressão. A expressão é f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Vamos lá ver quanto que dá isso aqui. Galera, quando x tende a 1 pela direita do 1, a função f de x ela é igual a de cima ou de baixo? A de cima, é x mais 1. Então, esse f de x eu vou substituir por x mais 1. Menos f de 1, que eu vou já descobrir quanto é, sobre x menos 1. Quanto é f de 1? X maior do que ou igual a 1. Essa sentença vale quando x é igual a 1 também. Então, eu pego 1 e substituo. 1 mais 1, 2. Então, f de 1 é 2. Tá claro para todo mundo? Deixar registrado aqui, f de 1 é 2. Tá? Então eu venho aqui e substituo por 2. Então isso aqui vai ficar limite, quando x tende a 1 pela direita, de x, 1 menos 2 dá menos 1, x menos 1 por x menos 1. Ora, isso aqui dá 1. E o limite da constante é igual à própria constante. Tudo bem? Então, pela direita do 1, o limite desse quociente deu 1. Agora, pela esquerda. Limite f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Quando x tende a 1 pela esquerda, vai ficar assim, ó. Limite x tende a 1 pela esquerda de f de x pela esquerda do 1 é 2x, menos f de 1 a gente já calculou, deu 2, sobre x menos 1. Ok? Então isso aqui fica limite, x tende a 1 pela esquerda, de, posso pôr o 2 em evidência, 2 vezes x menos 1 por x menos 1, e esse cara eu cancelo. Sobra 2. E aí, como esses dois caras são diferentes, significa que o limite, quando x tende a 1, de f de x menos f de 1 por x menos 1, ele não existe. Se nós estivéssemos na segunda etapa do nosso curso, eu iria dizer para vocês agora que a derivada dessa função não existe. Porque esse limite desse quociente, a gente vai ver mais à frente, que é a derivada dessa função. É assim que a gente calcula a derivada de função no ponto 1. Então, eu estaria dizendo para vocês que a derivada dessa função no ponto 1 não existe, tá? Mas isso é só mais para frente. Ficou claro, galera? Alguma dúvida? Vai ter uma questãozinha de limites laterais. Inclusive, sexta-feira a prova de vocês vai ter um tempo de 1 hora, tá? 60 minutinhos, porque vai ter mais questões, porque tem mais conteúdos acumulados. Então, estudem, tá? Vai ter limites laterais, vai ter continuidade, vai ter... nem lembro o que vai ter. Vai ter um bocado de coisa. Vocês vão gostar da prova. Tá? Olha esse teoremazinho aqui, ó. Mais uma ferramenta para nós calcularmos limites. Tá? Olha esse teorema. Mostra lá o slide, por favor. Sejam f e g duas funções, tais que a imagem da f está no domínio da g. Não sei se vocês recordam, mas essa é a condição para nós fazermos a composição de duas funções. O que eu vou calcular, o que esse teorema me permite calcular, é o limite de uma composição de funções. Tá?
Então considere duas funções com limite, com a imagem de uma contida no domínio da outra. Olha só, se o limite da f, quando x tende ao ponto P, for igual a um número b, e a função g for contínua nesse número b, então o limite da composta da g com a f é igual à imagem da g no limite da f. Então é como se eu pegasse o seguinte, ó. A imagem, primeiro, a imagem da f contida é igual ao domínio da g. O limite da f, quando x tende ao ponto P, é igual a um certo número b. E a g é contínua em B. De posse disso, nessas três condições, se isso acontecer, eu posso dizer que o limite, se eu quiser calcular o limite quando x tende ao ponto P, da composta da g com a f, da g da f de x, é como se eu pegasse esse limite e jogasse para dentro da g. Então eu vou calcular a g do limite da f. E isso aqui parece que é muito complicado, mas isso facilita demais a nossa vida na hora de calcular certos limites. Mas eu preciso ter bem amarrado as condições. Quais são as condições? Primeiro, essa daqui já é imediata no caso da composta. Para eu fazer a composta, aqui já tem que acontecer, tá? Mas essas duas coisas são importantes. O limite da f num certo ponto existe e é igual a um certo número b qualquer. Então esse limite aqui, ó, ele existe. O resultado dele é um certo número b. E essa g tem que ser contínua no ponto B. Se isso acontecer, então eu posso fazer isso aqui. Eu pego esse limite, o limite da composta da g com a f, eu pego esse limite e jogo para dentro da g. Eu calculo a g do limite da f, quando x tende ao ponto. E isso facilita muito a nossa vida. Tá? Quer ver? Olha só. Por exemplo, se eu quiser calcular o seguinte limite. Cosseno 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. Cosseno de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x quando x tende a 1. Olha só. Quero calcular esse limite aí. Então, do jeito que está muito feio. Tem um cosseno aí misturado com uma função racional. Uma função quociente. Certo? Não sei o que eu faço. Mas de posse desse resultado, se aquelas hipóteses estiverem satisfeitas, eu posso pegar esse limite e jogar para dentro do cosseno, porque vocês conseguem perceber que isso aqui é uma composição de duas funções? Todo mundo consegue perceber que isso é uma composição de duas funções? Quais são as funções que resultam nessa função aqui, quando compostas? Quais são as duas funções que eu estou compondo para resultar nisso daqui? A função cosseno. E quem mais? Essa função aqui de dentro. A função 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. Certo? Imagina que eu tenho aqui, ó. G de x igual ao cosseno de x e f de x igual a 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. Tudo bem até aí? Pega essas duas funções e faz a composição delas. Faz a g da f de x. O que é a g da f de x? É eu pegar a f de x e aplicar na g. Então, onde tem x na g, eu boto a f. Então, vai ficar cosseno de 1 menos raiz de x sobre x. Sobre 1 menos x.
Tá claro para todo mundo? Tá? Então, essa função aqui é o resultado da composição dessas duas. O que o teorema está me dizendo? Se o limite da f, se o limite dessa, quando x tende a 1, existir, vai dar um resultado. E se a função g, que é o cosseno, for contínua nesse resultado, no número b, então eu posso fazer aquilo. Eu posso pegar esse limite e jogar para dentro da função g. Então vai ficar assim, ó. Cosseno do limite, quando x tende a 1, de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. Ficou claro? Tá? E agora eu vou ver se isso aqui existe. Será que isso aqui existe? Vamos ver? Vamos fazer aqui do lado. Vamos calcular aqui, ó. Limite, quando x tende a 1, de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. Como é que a gente resolve esse limite aí, pessoal? O que vocês fariam aí? Racionalizar de novo? Só multiplicar aqui então pelo que? 1 mais raiz de x sobre 1 mais raiz de x. Confere? Então esse limite vai ficar limite, quando x tende a 1, de a menos b vezes a mais b. É o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Então fica 1 ao quadrado menos raiz de x ao quadrado sobre 1 menos x vezes 1 mais raiz de x. Certo? Tá bom? Então isso aqui vai ficar limite, quando x tende a 1, 1 ao quadrado é 1, raiz de x ao quadrado, observe que x está em torno do 1, então é para valores positivos, então não preciso pôr módulo, tá? Em tese, raiz de x ao quadrado seria módulo de x. Mas x tendendo a 1, eu estou falando de valores positivos, então é só x. Cancela a raiz com o quadrado. Sobre 1 menos x vezes 1 mais raiz de x. Tudo bem? O que eu faço agora? Pá. Então fica o limite, quando x tende a 1, de 1 sobre 1 mais raiz de x. Certo? E essa função é contínua em 1. É só substituir. Vai ficar 1 sobre 1 mais raiz de 1, que é 1 sobre 2. Opa! O limite da função 1 menos raiz de x sobre 1 menos x, que é a função f aqui, ó, o limite dela existe, é igual a um número b. O b aqui é meio. Certo? G é contínua em meio, ou seja, a função cosseno é contínua naquele valor? É, porque a cosseno é contínua em todos os pontos do seu domínio. O meio está no domínio dela. Então eu posso fazer isso que eu queria fazer. Então isso aqui vai ser nada mais, nada menos que o cosseno do resultado desse limite, que deu meio. Essa é cosseno de meio. Pronto. Tudo bem? Então sempre que nós tivermos quero calcular o limite de uma composição de funções. Se as hipóteses estiverem satisfeitas, eu posso fazer isso. Eu pego o limite e jogo para dentro da função. Aí eu calculo a imagem da função no limite. Tá? Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, pergunta. A gente vai fazer mais exemplos, tá? Bota lá, por favor. Olha só, letra B ali. Limite, quando x tende a 1, da raiz quadrada
de x² menos 1 por x menos 1. E aí? Vocês conseguem enxergar isso aqui como uma composição de duas funções? Quais são as funções? Quem é que está mais por fora, entre aspas, mais externa? A raiz. Então eu estou compondo a g de x, que vai ser a raiz de x, com o que está dentro da raiz. Quem é que está dentro da raiz? x² menos 1 por x menos 1. Então eu estou fazendo a g da f de x. Eu estou pegando essa e colocando nessa. Aí o resultado é nessa. Sacou? Tudo bem? Beleza. Então, bom, calcular esse limite do jeito que está parece difícil. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse limite e jogar para dentro da raiz e ver se vai dar certo. Eu vou calcular então a raiz do limite, quando x tende a 1, da função x² menos 1 por x menos 1. Bora ver se dá para fazer isso. Sacou? Eu pego o limite e jogo para dentro da raiz. Porque a de fora, a raiz é a g, e a de dentro é a f. Tudo bem? Agora o meu objetivo é ver se esse limite aqui existe. Será que ele existe? Porque se ele existir e a raiz no resultado desse limite for bem definida, for contínua, aí acabou o problema. Tá? Então vai ficar assim, ó. Note que limite de x² menos 1 por x menos 1, quando x tende a 1, esse é fácil já, né? A gente já sabe fazer esse. Esse é limite quando x tende a 1. Aqui eu tenho uma diferença de quadrados. Eu posso reescrever isso como x mais 1 vezes x menos 1 por x menos 1. Cancelo esse. Então vai ficar limite de x mais 1 quando x tende a 1. Isso aqui vai dar 2. Confere? Tudo bem? Então o resultado desse limite aqui vai ser quanto? Quanto que vai dar esse limite? Raiz de 2. Pronto. É a raiz do limite, ou seja, isso aqui, portanto, o limite, quando x tende a 1 da raiz de x² menos 1 por x menos 1, é raiz quadrada de 2. Beleza? Belezinha? Tranquilo? Difícil isso? Não, né? É só pegar a prática, tá? Se você resolver aí uns 100 exercícios, só disso até sexta, você faz tranquilo assim a prova. Tô brincando, gente. Eu gosto de ficar botando medo em vocês. Aí quando vocês olham a prova já resolvi todinha aqui, né? As duas primeiras provas, eu resolvi todas as duas em sala, antes de aplicar. Então, se você prestou atenção na aula e refez os exercícios, ficou tranquilo, né? Olha a próxima. Limite. A próxima, por favor. Slide. Limite quando x tende a 1 de 3 menos x ao cubo elevado a 4, menos 16, sobre x ao cubo menos 1. Olha para essa expressão. Do jeito que está, tu consegues me dizer como que aquela expressão resulta da composição de duas funções? Quais são as duas funções quando eu componho elas, resulta naquilo? Não faço ideia. E eu também não sei. Né? Mas aqui a gente pode fazer uma coisinha que vai ser muito importante para a gente, e aí eu gosto de trazer esses exemplos quando eu estou trabalhando
limite de composta, porque aqui a gente vai encontrar, vai aprender agora uma espécie de técnica para nós calcularmos limites de funções, de certas funções. Mais uma maneira, mais uma ferramenta para nós calcularmos limites, tá? Que é o que a gente chama de mudança de variável. Tá? Eu vou fazer esse exemplo, vejo se vocês vão entender o que eu vou fazer e depois tem outro exemplo para a gente treinar, tá? Bom, para eu fazer uma mudança de variável aqui, primeiro eu tenho que pegar uma parte dessa minha função, um fator dessa minha função e fazer uma substituição, substituir essa parte por uma outra variável, uma outra letra. Tá bom? Aqui, o fator que está assim mais feio, digamos, que está mais me atrapalhando aqui, é esse aqui, ó. 3 menos x ao cubo, que ele está elevado ainda a uma quarta potência. Então eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar esse fator de uma nova variável, de uma variável u. Tá? Pode ser qualquer letra. Gosto de usar u. Então o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou chamando de u aquele seguinte fator, 3 menos x à terceira. E o que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever a minha expressão original, minha função original, em termos da variável u. Eu vou tentar trocar, onde tem x, eu vou tentar substituir por alguma coisa que envolva a variável u. Tudo bem? Tá claro o que eu vou fazer? Vou trocar tudo que tem x aqui por u. Vai ficar assim, ó. Vou fazer aqui embaixo. O limite, quando x tende a 1, de 3 menos x ao cubo à quarta, menos 16 por x ao cubo menos 1, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ser o limite. Eu não vou colocar ainda aqui embaixo do limite a anotação de quem está tendendo para onde, tá? Só daqui a pouco vocês vão entender isso. Esse fator substituir por u. Então vai ficar u à quarta. Tudo bem? Menos 16 sobre... Bom, aqui tem x ao cubo, né, pessoal? Mas eu não posso colocar x. Eu quero trocar por u. Como é que eu faço para substituir esse x ao cubo por alguma coisa relacionada a u? Aí eu venho aqui, ó, e olho o seguinte, ó. Se eu pegar esse x ao cubo e passar para cá, vai ficar assim, ó. X ao cubo vai ser igual a 3 e esse u eu passo para lá. Menos u. Você concorda com isso? Tá? Então, no lugar do x ao cubo aqui, eu vou colocar 3 menos u. E ainda tem o fator menos 1. Continua aqui, menos 1. Ficou claro até aí? Eu já troquei tudo que tinha x na expressão por u? Sim. Então tá ótimo até aí. Eu acho que eu não errei nada, então tá ótimo. Só falta uma coisa. Antes eu tinha x tendendo a 1. E agora eu tenho uma nova expressão na variável u. Então eu não posso pôr aqui x tendendo a 1, porque não tem x mais aqui. Então aqui eu tenho que colocar u tendendo a alguma coisa, só que eu não sei quanto é. Eu não posso dizer de cara que vai ser 1. Não vai ser, em geral, não vai ser a mesma coisa que está aqui. Então, como é que eu vou descobrir para onde o x, para onde o u está tendendo? Aí eu venho para a minha substituição, para a minha mudança de variável. E vejo o seguinte. Quando o x tende a 1, para onde o u está indo? Me fazer mais claro. Quanto é o limite de 3 menos x ao cubo, que é quando x tende a 1? É 2, concorda? Porque é só substituir. Isso aqui é contínuo em 1, é só substituir. 3 menos 1 ao cubo
dá 2. Ou seja, isso aqui que eu estou dizendo, eu posso reescrever assim, ó. Quando x tende a 1, a expressão u, que é essa aqui, ó, tende a 2. Concorda? Então agora eu vou substituir, ao invés de x tender a 1, eu vou colocar u tende a 2. Ficou claro? Tudo bem até aí? E aí eu vou tentar calcular esse novo limite na variável u. Vou trabalhar com as mesmas artimanhas, os mesmos artifícios que a gente já tem. Só que agora é só uma nova variável. Eu fiz uma mudança de variável. Eu saí da variável x e fui para uma variável u. Uma nova expressão na variável u. E o objetivo é que esse novo limite na variável u seja mais fácil de calcular do que esse. Tudo bem? E de fato ele vai ser, ó. Isso aí vai ficar o limite quando u tende a 2 de u à quarta menos 16 sobre 2 menos u. Concorda? Não posso substituir, porque senão vai dar 0 no denominador. Mas eu posso encontrar uma função equivalente a ela. Como é que eu faço isso? Alguém consegue perceber o que eu tenho que fazer lá? O que vocês fariam para calcular esse limite aí? Primeira coisa, fatora em cima, né? Em cima, vocês conseguem perceber que eu tenho uma diferença de quadrados? Isso aqui nada mais é do que u ao quadrado menos 4 ao quadrado. Concorda? Tá? Então isso aqui vai ficar, ó, limite quando u tende a 2. Diferença de quadrados fica a mais b vezes a menos b. Então vai ficar u quadrado mais 4 vezes u quadrado menos 4 sobre 2 menos u. Tá claro para todo mundo? Mas ainda não dá para cancelar, né? O meu objetivo é cancelar isso aqui com o fator lá de cima, para eu tirar esse denominador aí que está me dando problema. O que eu posso fazer ainda agora? O que vocês fariam agora? O A em evidência? O 4 em evidência? Não, eu posso usar aqui de novo a diferença de quadrados. Né? Olha, aqui, ó, u quadrado mais 4 vezes, isso aqui é u quadrado menos 2 ao quadrado agora. Todo mundo concorda? Então, eu vou usar a diferença de quadrados novamente aqui. Vai ficar assim, ó. Limite, quando u tende a 2, u quadrado mais 4, vezes, novamente, u mais 2 vezes u menos 2. Tudo bem? E está quase do jeito que eu quero, só que embaixo eu não tenho u menos 2, porque eu vou cancelar esse com esse. Só que eu não tenho u menos 2, eu tenho 2 menos u. Mas isso não é problema, eu ponho menos 1 em evidência e vai ficar aqui u menos 2. Concorda? E agora, ó, pá. Então vai ficar aqui o limite quando u tende a 2 de menos u quadrado mais 4 vezes u mais 2. Certo? E essa expressão é uma função contínua em 2. É só substituir. Tá? Isso aqui vai ficar menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 mais 2. Isso aqui dá menos 8 vezes 4 dá menos 32. Então o resultado daquele limite é menos 32. Sacou? Mas eu só consegui fazer isso por conta dessa técnica, essa mudança de variável, que tem o conceito de função composta implícita, porque eu estou
Esse aqui é o resultado de uma expressão como essa, com a composta 3 menos x ao cubo. Tá bom? Ficou claro? Vamos fazer outro exemplo. Oi. Diga. A composta, essa expressão é a composta dessa com essa. Ou dessa aqui, que é a mesma coisa. Se eu pegar essa aqui, essa daqui é como se fosse a minha f de x. Então pega assim, ó. Vou fazer bem aqui, ó. Pega a f de x igual a 3 menos x ao cubo. Tá? E pega a g de x como x à quarta menos 16 sobre 2 menos x. Que é essa aqui, ó. Pega a g como essa e pega a f como essa. E aí calcula a g da f. Quem que vai dar? Vai dar essa. Se eu pegar isso e substituir aqui, vai resultar nisso. Então, na verdade, essa técnica, mudança de variável, já é essa ideia de pegar duas funções e compor elas. O problema é que tem funções que a gente não consegue enxergar isso de imediato, como essa. As outras foram muito fáceis. Joguei a raiz para fora, joguei o cosseno para fora, ok. Mas tem funções como essa que não é imediato isso. E aí eu preciso dessas ideias. Tudo bem? Tá? Ficou claro, gente? Uma dúvida? Beleza. Vamos fazer mais um exemplo. Esse exemplo aqui, ó. Oi. Esse aqui, que é o limite original, observe que são igualdades. Esse limite é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual... Então, na verdade, esse resultado já é o resultado desse limite original. Tudo bem? Beleza. Olha este exemplo aqui. Limite quando x tende a menos 1, raiz cúbica de x mais 2 menos 1. Olha isso aí. Atenção que não dá para substituir direto. Menos 1 não está no domínio dessa função. E olhando do jeito que está essa expressão, eu também não consigo de imediato identificar uma composição, ela como um resultado de uma composição de duas funções. Mas eu posso tentar fazer uma espécie de mudança de variável. Tudo bem? Que mudança de variável vocês acham que vai dar bom aí pra gente? Eu vou chamar de u. Que fator da minha expressão? Hein? Pensa assim, vamos tentar pensar assim. O que está mais feio aí? O que está mais me atrapalhando aí? A raiz cúbica, né? Então eu vou chamar de u essa raiz cúbica de x mais 2. Muitas vezes, gente, a gente faz uma substituição e não dá certo. Então tem duas coisas que podem acontecer. Ou eu errei alguma coisa no meio das contas, ou então não é essa a substituição correta. Aí eu tento outra. E é assim, tá? Resolver exercício de cálculo, estudar cálculo é assim. A gente tenta uma coisa, não consegue, tenta outra, não consegue, até conseguir. Ou não. Aí a gente pede ajuda para alguém. Tá? Mas eu vou chamar de u a raiz cúbica. Então vai ficar assim, ó, limite de u menos 1 sobre... Só que aí eu não posso usar x aqui. Tem que envolver alguma coisa em relação a u.
Como é que eu posso escrever o x em termos de u? Aí eu venho aqui, ó. Se eu elevar ao cubo os dois lados dessa equação, vai ficar u ao cubo igual a x mais 2. Você concorda comigo? Tá? Porque o cubo cancela com essa raiz cúbica e fica aqui u ao cubo. E se eu passar esse 2 para cá, vai ficar u ao cubo menos 2 igual a x. Opa! Já consegui escrever o x em termos de u. Então, onde tem x aqui, eu vou pôr u ao cubo menos 2. Mais 1. Tá claro, gente? Alguma dúvida? Beleza. Agora, olha para cá. Eu preciso mudar aqui embaixo do limite. Antes era x tendendo a menos 1. Olha para essa expressão aqui, ó. E me diz o seguinte. Quando x tende a menos 1, o u tende para quanto? Quando x tende a menos 1 nesse fator aqui, nessa expressão, essa expressão tende para quanto? Para 1. Porque é só substituir o menos 1, ó. Menos 1 mais 2 dá 1. Raiz cúbica de 1 dá 1. Então o u tende para 1 também. Lembrando, foi coincidência, aliás, nem deu mesmo, já ia falar que foi coincidência que tendeu para o mesmo valor, mas na verdade não é o mesmo valor, aqui é menos 1 e aqui é 1. Tudo bem? Então eu vou mudar aqui, vou colocar u tendendo a 1. E eu vou tentar calcular este limite. E vocês vão ver que ele é mais fácil. Isso aqui vai ser o limite, só organizar aqui, ó. Quando u tende a 1, de u menos 1 sobre u ao cubo menos 1. Tá bom? Deixa eu ir para cá. Vocês saberiam calcular aquele limite? Ou, refazendo a pergunta, vocês saberiam o que usar para calcular aquele limite? Limite, quando u tende a 1, de u menos 1 por u ao cubo menos 1. O que a gente pode fazer? Observe que não dá para substituir, vai dar zero o denominador. Aqui eu tenho uma diferença de cubos, aí é u ao cubo menos 1 ao cubo. Vocês sabem me dizer como que a gente pode reescrever esse produto notável aí? Como que a gente escreve esse produto notável? A ao cubo menos b ao cubo. Vou ajudar. É a menos b vezes um fator. Qual é esse fator? A ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Esse é o produto notável da diferença de cubos. Se você multiplicar aqui, ó, observa só. A vezes a ao quadrado dá a ao cubo. A vezes ab dá a quadrado b. A vezes b quadrado dá ab quadrado. Agora vem com b. Menos b vezes a dá menos a quadrado b. Menos b vezes ab dá menos ab quadrado. E menos b vezes b quadrado dá menos b ao cubo. Esse cancela com esse cancela com esse e sobra a menos b ao cubo. Tá bom? Então esse é um produto notável importantíssimo também, que é o cubo, que é o quadrado, diferença de cubos, tá bom? Ok? Então aqui eu vou usar a diferença de cubos, vai ficar assim, ó. Limite, quando u tende a 1, de u menos 1, então diferente de cubo. Considera que o u é o a e o 1 é o b. Então vai ficar a menos b, u menos 1. A quadrado mais ab mais b quadrado. U quadrado mais u vezes 1 mais 1 ao quadrado. Tudo bem? E olha que bonito. Então fico
limite, quando u tende a 1, de 1 sobre u quadrado mais u mais 1. E essa contínua em 1 é só substituir. Vai ficar 1 sobre 1 ao quadrado mais 1, que dá 1/3. Pronto. Tudo certo? Então o resultado deste limite aqui, quando x tende a menos 1, dá 1/3, mas só consegui fazendo essa técnicazinha, mudança de variável. Tudo bem? Tá? Tem que treinar, gente. Não adianta pensar que ensino superior é igual ao ensino básico, que o professor vai dar aula, eu vou só olhar aqui, na hora da prova eu me garanto. Não existe isso. Se você não sentar a bunda na cadeira e resolver trocentos exercícios, na hora da prova tu não consegue. Por mais fácil que seja o exercício. E mais uma vez, eu só passei, as minhas 2 provas que eu passei eram todas as questões que já tinha resolvido em sala. E muita gente não conseguiu. Por quê? Porque não adianta só olhar o professor resolvendo. Você tem que bater cabeça. É assim que a gente aprende, tá bom? Olha esse outro exemplo aí. Mostra lá o slide, por favor. O slide. Seja f uma função definida em R. Suponha que o limite, quando x tende a 0, da função f de x sobre x, seja igual a 1. Na letra A, eu quero calcular o limite, quando x tende a 0, da f de 3x sobre x. E na letra B, eu quero o limite, quando x tende a 0, da f de x quadrado menos 1 sobre x menos 1. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Eu estou te dando o limite do quociente f de x sobre x quando x tende a 0. Isso dá 1. E eu quero, bora fazer a letra A. Na letra A eu quero calcular o limite, quando x tende a 0, da f de 3x sobre x. Tá? Como é que vai ficar? Bom, primeira coisa que eu não posso fazer é dizer que tem esse 3, então isso vai dar 3 vezes 1 dá 3. Então isso, hipótese alguma, eu posso fazer, tá? Pode ser que o resultado dê 3, mas não por essa justificativa. Bom, aqui eu tenho que fazer o que eu chamo de mudança de variável, tá? O que está me atrapalhando é esse fator 3x. Então eu vou chamar de u esse fator 3x. Tá bom? E aí eu vou concluir o seguinte, que quando eu quiser calcular o limite, quando x tende a 0, da f de 3x sobre x, na verdade eu posso calcular o limite, não vou colocar aqui a tendência, mas vai ficar f de u sobre x, só que eu não posso pôr x, tem que pôr algo relacionado a u. Como é que eu faço? O x é quem? U sobre 3. U sobre 3 é igual a x. Opa, então aqui dá u sobre 3. Concorda? Quando x tende a 0, u tende a quanto, galera? A 0 também. Né? Que só substituir 3 vezes 0 dá 0. U tende a 0. Então aqui, ó, u tende a 0. Alguma dúvida até aí? Então isso aqui vai ficar limite, quando u tende a 0. Divisão de frações, conserva a de cima e multiplica pela de baixo invertida. Não é assim? Então isso vai ficar limite. Esse 3 que é constante, lembra que o limite de um produto, de uma constante pela função, eu posso tirar a constante do limite, né? Então esse 3 eu posso tirar do limite, vai ficar assim, ó. 3 vezes o limite, quando u tende a 0, da função f de u
sobre U. Quanto é o limite quando U tende a zero de f de U sobre U? 1. É isso aqui. Professor, mas aqui está x. Não interessa. Pode ser x, pode ser U, pode ser y, pode ser pedra, papel, tesoura, casinha, florzinha. Limite quando florzinha tende a zero de f de florzinha sobre florzinha, dá 1. Tá bom? A letra não interessa. Isso aqui tudo é 1. Então isso vai dar 3 vezes 1, que dá 3. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Mudança de variável, tá? E na letra B, o que vocês acham que a gente tem que substituir? Fazer a mudança de variável. Letra B, eu quero limite quando x tende a 1. Aqui é 1. F de x quadrado menos 1 por x menos 1. O que vocês acham que a gente tem que mudar aqui a variável? Vou chamar U de quem? Aliás, eu vou chamar quem de U? X quadrado menos 1, né? Tá gritando aí essa substituição. Então vai ficar assim, ó. Limite, quando x tende a 1, f de x quadrado menos 1 sobre x menos 1. Isso vai ficar assim. Limite, quando x tende a 1, de... Observe o seguinte. Para ficar mais bonitinho, vou fazer o seguinte. Lembra que às vezes a gente não multiplica pelo conjugado, né? Em cima e embaixo. Eu vou fazer algo desse tipo, mas não é exatamente o conjugado. Mas eu vou multiplicar por um fator aqui, porque eu quero que apareça x quadrado menos 1 aqui embaixo. Certo? Para que apareça x quadrado menos 1 aqui embaixo, eu tenho que multiplicar por quanto? Por x mais 1. Eu tenho que multiplicar aqui, ó, x mais 1 e x mais 1. Em cima e embaixo. Por quê? Porque x menos 1 vezes x mais 1 dá x quadrado menos 1, concorda? Então vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser o limite, quando x tende a 1, dá f de x quadrado menos 1 sobre x quadrado menos 1, vezes, aí eu tenho esse fator aqui, x mais 1 ainda. Concorda? Tá? Bom, eu tenho o limite deste produto, mas eu sei que o limite de um produto é o quê? É o produto dos limites. Então, vou escrever assim, ó. Esse limite vezes este outro limite aqui, ó. Tudo bem até aí? E agora eu vou usar aquela substituição. Isso aqui vai ficar, ó. Limite da f de u sobre u, estou chamando de u, x quadrado menos 1, certo? Vezes, esse limite eu não preciso substituir nada, uma nova mudança de variável, é só pegar o x e colocar, o x igual a 1 e colocar aqui, porque essa função é contínua em 1, vai ficar 1 mais 1 dá 2, concorda? 2. Só falta aqui, né? O u tende para quanto? Aí você olha aqui, ó. Quando o x tende a 1, u tende a quanto aqui, gente? Quando o x tende a 1, 1 menos 1, u tende a 0. Ok? E esse limite aqui, por hipótese, ele vai para 1. Né? Limite da f de u sobre u quando u tende a 0 é 1. Isso aqui vai ficar 1 vezes 2, que dá 2. Pronto. Tudo bem? Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Um abraço e até quarta-feira, galera. Estude.